Bem, como todos vocês já devem estar sabendo, agora em janeiro vamos ter um evento de Dragon Ball onde vai mostrar as novidades da franquia depois dela ter ficado tanto tempo parada. E com isso começaram a surgir vários rumores e o principal deles é um tal remake de Dragon Ball Super. E bom, mano, no vídeo de hoje eu decidi dar meus 5 centavos de opinião sobre todo esse assunto, que eu vi que é um assunto que dividiu um pouco assim a rapaziada. Tem a galera que acha isso uma ideia legal, acha que pode dar bom um remake de Dragon Ball Super, tem a galera que tá indignada e eu entendo um pouco dos dois lados, sabe? E eu vou estar comentando um pouco com vocês a minha opinião sobre todo esse assunto envolvendo Dragon Ball Super e o seu remake. Mas enfim, vou te convidar primeiramente para se inscrever nesse canal aqui, deixar o likezinho e também conhecer meu outro canal, que é um canal de jogos, principalmente jogos de anime, vai estar na descrição do vídeo. E também meu canal na Kick, onde eu vou começar a fazer lives em breves lá, conversando com vocês, dando minha opinião sobre algumas coisas, puxando alguns assuntos. E fora isso também vai ter vários reacts lá também, tá? Então se inscreve lá também que vai me ajudar demais. Mas enfim, né, agora vamos entrar nesse tópico principal, que é o tal remake de Dragon Ball Super. É realmente necessário? É uma parada meio bizarra acontecer por agora? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Assim, cara, na minha opinião, sendo bem direto já, eu acho que o remake de Dragon Ball Super é sim necessário, mas não nesse momento. Eu acho que tem uma necessidade muito grande pelo remake de Dragon Ball Super, justamente, primeiramente, pela forma que ele foi lançado, que ele veio primeiro com o mangá, então tem acontecimentos do mangá que são diferentes do que aconteceu no anime, tem muita coisa que aconteceu no mangá que, pô, é legal, sabe? É legal de se ver num anime. E fora isso também teve a mais clássica reclamação das animações, apesar de que depois de um tempo ficou mais de boa, mas enfim, o Super nunca chegou a ter um nível de consistência muito grande de animação, sabe? A gente tinha alguns episódios fora da curva e no máximo ali uma animação medíocre ali nos outros, sabe? Então você não tinha uma consistência muito grande nessa qualidade. Apesar de eu achar isso até um erro menos agravante do que o anterior, tá? Porque o anime do Super antigo, vamos nomear assim, nesse caso realmente tem esse remake, acho que é até melhor pra vocês diferenciar quando eu falar de um e de outro. O anime do Super de 2015, ele teve muito problema em questão de barriga, questão de adicionar coisas, ser meio enrolado, sabe? Então, você teve sim esses problemas, fora os feeders tipo o Vegeta Moeba que a gente teve, e acompanhar isso semanalmente foi uma desgraça. Então você tem sim esses problemas, são bem recorrentes dentro do anime do Super. Então eu acho que o mangá, quando pega pra fazer esses arcos, né, no caso o arco do Bills, o do Champa, no caso do torneio do Sexto Sétimo Universo, o do Goku Black e o do torneio do Poder, eu acho que ele consegue acrescentar coisas legais. Só o torneio do Poder que... eu tenho uma opinião meio complicada, assim, sobre a questão do mangá, sabe? Mas enfim, isso aí é papo pra outra hora. Mas galera, é o seguinte, tá? Eu falei tudo isso, de que é necessário sim, existe uma necessidade talvez de ter esse remake do Super sim. Só que é o momento disso acontecer. Eu queria papear um pouquinho disso com vocês, porque eu acho que isso sim é o tópico principal, sabe? É tipo... é o momento disso realmente acontecer? É o momento disso realmente ir pra frente? Não dava pra esperar um pouquinho? A gente tá sem um anime de Dragon Ball Super desde 2019 que, ó, fã de Dragon Ball fica só chupando o dedo e não tem nada, tá ligado? Não tem porra nenhuma. É claro, né? Você tem os dois filmes que fazem parte dessa linha cronológica do Super, tanto do Broly quanto do Super Hero, mas ainda assim não foi... Eu tenho a sensação que não foi o suficiente pra saciar o cara que só acompanha um anime, sabe? É algo que dá um gás, que é maneirinho de acompanhar, mas não é o suficiente. Então eu acho que poderiam ter guardado um pouco essa questão do remake do Super, justamente por esse tempo de ausência do próprio anime do Super. Poderia voltar já direto com a Sagamoro, tá ligado? E depois da Sagamoro você decide o que tu faz. Se tu vai realmente adaptar os outros arcos, se você já vai querer pôr um remake do Super. Eu diria até que o meu ideal, o meu sonho, seria vir a Sagamoro e talvez um remake do clássico e do Z, que são animes que necessitam ainda mais de um remake do que o Dragon Ball Super, justamente porque ele tá preso naquele molde antigo de anime que já é ultrapassado, sabe? Hoje em dia, como as adaptações são feitas, são muito melhores do que era antigamente. Só deixando claro que quando eu falo isso de vez em quando em algumas lives, a rapaziada confunde, tá? Eu não tô falando que os animes atuais, as obras em si atualmente são melhores do que de antigamente, tá bom? Não tô levantando essa discussão. Eu só tô falando que a forma que eles adaptam o mangá hoje em dia é infinitamente superior a como era adaptado no passado. Querendo ou não, como Dragon Ball, Naruto, o próprio One Piece, né, que agora também vai entrar nesse molde atual de anime, era adaptado, que era essa forma de... que é basicamente você ir lançando episódios junto do mangá, lançando capítulos, e às vezes você tem que deixar uma parte mais enrolada pro mangá conseguir distanciar, e tem também os fillers. Então isso, querendo ou não, cara, era muito ruim, é muito paia mesmo. São animes que ficaram ultrapassados e que precisam desse remake. Na toa que One Piece mesmo já vai receber o seu remake, que é muito necessário. Então eu acho que Dragon Ball também, cedo ou tarde, vai ter, mas eu acho que já poderia
poderia ser logo nesse começo, sabe? Uma volta da saga Moro, juntamente desse remake do que necessitava mais da obra em si. Mas enfim, né? Eu entendo um pouco a frustração da rapaziada, tá? Eu entendo de verdade a frustração, porque é foda tu tá desde 2019 com uma obra parada no anime, ainda mais quem só acompanha o anime, quem não tá no mangá. E, pô, essa rapaziada tá desde, sei lá, 2020, né? Se não me engano, quando o Arco Moro começa. Enfim, desde 2020, escutando de Arco Moro, depois escutando de Arco Granola, Arco do Trunks e do Goten, e nada acontece, sabe? Nada acontece. O que ele recebe são filmes, que pra mim, os 2 filmes de Dragon Ball que saiu recentemente são bons filmes, mas, como eu falei, não pareceu o suficiente pra saciar a vontade da rapaziada, sabe? Então eu entendo muito o fã que tá frustrado, e eu também entendo, de certa forma, o fã que tá de boa com essa notícia, justamente porque, assim como a gente ouve muito de Saga Moro, Saga Granola e tudo mais, a gente ouve também muito das coisas que o mangá tem que o anime não tem, as diferenças e tudo mais. Então, você ter uma versão completa, vamos dizer assim, do anime misturando os dois, tanto coisas do anime quanto coisas do mangá, é uma coisa que sim, pode acrescentar muito uma experiência legal pra essa rapaziada, pode trazer até mesmo um público novo novamente pra Dragon Ball, renovar esse público novamente de Dragon Ball, assim como o anime de 2015 também renovou. Então é algo que vai dar certo, muito provavelmente, esse remake se realmente acontecer. E até eu ia entrar um pouco nesse lado, e como eu falei, eu entendo muito fã, mas eu quero entrar um pouco no lado mais empresarial, pensando um pouco sobre, em relação a Toei Animation, como eles estão pensando e tudo mais, tentar entrar um pouco na cabeça dessa rapaziada. Essa decisão do remake do Super, eu vou ser sincero com vocês, tá? É uma decisão que, em questão de segurança, é muito assertiva. Eu acho que é uma coisa que vai dar certo. Até o fã que tá hateando hoje vai parar pra assistir, vai parar pra ver como é que tá as diferenças. Então é uma decisão sim que eles acertaram em ter questão de segurança, eu falo, né? Porque em questão de fã, querendo ou não, a gente queria outra coisa. Agora, isso mostra pra mim muito que talvez a Toei ainda não saiba direito o que fazer com Dragon Ball. Então eles quiseram apostar nesse seguro e mais os filmes que a gente vai ter. Que basicamente já tá vazando aí, ó, faz um bom tempo que a gente vai ter um novo filme de Dragon Ball, tem um monte de rumor que fala que é do Goten e do Trunks, e provavelmente também vai ser mostrado no evento de janeiro, juntamente desse possível remake do Super, né, se realmente se concretizar. Verdade, reforçando novamente, isso tudo é só um vazamento, tá? A gente tá falando em cima de vazamentos, não tem nada confirmado ainda, a gente vai ter a confirmação em janeiro. Tá? Janeiro a gente vai ter a live lá, onde a gente vai ter o anúncio desse filme, provavelmente, que tá vazando há muito tempo. Já tem também o anúncio de um novo jogo confirmado. E agora surgiu esse rumor do remake do Super também ir pra esse evento. Mas enfim, né, novamente falando sobre isso, eu acho que a Toei só não sabe direito muito o que fazer nesse momento atual e preferiu jogar nesse seguro. Decidiu jogar na segurança, traz o remake do Super misturando os dois, tanto o anime quanto o mangá, e também traz ali os filmezinhos, tá ligado? Como uma novidade pra rapaziada por enquanto. E uma coisa que esse anime também remake pode entregar é a questão de quando a saga Moro e a novidade vai finalmente chegar pro anime, né? Isso vai acabar sendo entregue. Porque assim, se eles não tacarem tudo de uma vez só, se não for um anime diretaço, adaptando tudo direto e tal, pegando a base de animes de temporada, que assim, né? Se for um anime que adapta tudo de uma vez, tipo, vamos diretaço aqui, Saga Bills até a saga do Torneio do Poder, vai ser em 2027 pro Arco Moro, né? Aí, beleza, não tem pra onde fugir. Mas agora, se for por temporadas, a conversa fica mais embaixo, tá? Porque muito provavelmente, eu até fiz um pequeno cálculo, tá? Pegando a média de capítulos que são adaptados em episódio hoje em dia, que são a média de 2 a 3 capítulos. Os capítulos de Dragon Ball tem mais páginas, tá? Pra quem não sabe, eles têm ao todo 40 páginas, apesar de ser uma leitura meio rapidinha, sabe? Não tem tanta coisa assim. Mas enfim, é um mangá um pouco maior do que o tradicional em questão de páginas, e eu fiz um pouco assim, um cálculo bem por cima mesmo, tá? De quantos episódios chuto que teria cada uma das temporadas, cada um desses arcos de Dragon Ball, e eu montei aqui pra vocês, vou estar comentando. Eu acho que, sendo bem sincero, a saga Bills mais a saga do Champa, as duas juntas, vão somar 12 episódios. Eu acho que a do Goku Black também vai ao todo ter 12 episódios, e a do Torneio do Poder vai ter uma extensão um pouco maior pra 24. E sim, dá pra adaptar perfeitamente esses arcos nisso, e isso que eu ainda tô contando que eles vão encher de coisa a mais, tá? Acho que é 12 episódios ainda misturando as duas coisas e acrescentando umas coisinhas, tá? Dá pra adaptar perfeitamente essa quantidade de episódios que eu falei, esses arcos. E bom, mano, tô gravando esse áudio aqui por cima, porque na hora que eu tava gravando o vídeo ali, o meu gato começou a me interromper, querendo atenção, e eu fiquei um bom tempo dando atenção pra ele, e quando eu voltei eu tinha perdido completamente o raciocínio que eu tava, e eu entrei em outro tópico que eu queria falar, e eu não terminei o que eu tava dizendo em relação ao anime, esse remake, entregar
quando a Sagamoro vai vir. Então, completando aqui esse raciocínio rapidinho, não vai estar com câmera nem nada, tá? Vou estar colocando umas coisas na tela e é isso, tá ligado? Fé. E bom, como eu tava dizendo, se a gente for num cenário otimista e esse lançamento desse anime for por temporadas, a gente possivelmente tem a Sagamoro lá pra 2028, 2029. E novamente, isso pro fã é uma parada meu paia, porque é muito tempo esperando, pô, essa Sagamoro aí que ele tá escutando também há tanto tempo, sabe? Então, como eu disse antes, né, em questão de uma escolha pro fã, eu achei paia essa decisão deles, mas uma questão de empresa eu entendo, sabe? É nesse sentido, porque você tem um conteúdo seguro durante muitos anos, até você poder, enfim, começar a ter que se arriscar mais novamente, trazendo coisa nova e tudo mais, né? De qualquer jeito, provavelmente a gente vai ter que esperar uns 2, 3 anos ali no mínimo pra Sagamoro acontecer, né? Então é bastante tempo, bastante tempo. Também assim, mano, tem uma rapaziada que tá tratando também como se fosse o fim do mundo. Nossa, acabou, Dragon Ball morreu, tá no limbo, Toei filha da puta. Assim, que a Toei é filha da puta, até concordo, na verdade. Essa opinião eu acho bem coerente, pra ser bem sincero. Mas em questão de fim do mundo, eu acho que não, sabe? Eu acho que vai ter ainda muito conteúdo, acho que o Dragon Ball vai voltar legal ainda. A gente vai ter provavelmente mais 1 ou 2 filmes nesse meio tempo. A gente vai ter provavelmente a volta do mangá também. Provavelmente não, acho que essa é quase certeza, assim, que a gente vai ter. Provavelmente a volta do mangá. Então vai ter muito conteúdo ainda nesse meio. Esse remake também vai ajudar um pouquinho pra distanciar mais ainda do mangá, apesar de já estar numa distância boa já pra adaptar. Mas enfim, né, cara, não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo, pode ficar tranquilo, calma, calma. Parece que é uma parada, pô, fim do mundo, bizarra que algumas pessoas estão tratando, mas calma, calma, pé no chão, não é também toda essa desgraça também. Calma, cara, calma, calma, respira. Mas enfim, como eu disse, eu entendo a decepção da rapaziada, eu entendo a expectativa que a rapaziada tinha, ainda mais tendo em vista que talvez a saga do Moro fique lá pra 2028, dependendo da forma que for o lançamento desse anime, o que complica ainda, e é um tempo a mais. Obviamente nisso eu acho que eles vão tentar lançar uns 2 filmes nesse meio tempo, mas cara, tem que fazer, né? Não é o fim do mundo, não é a melhor decisão possível em relação a fã, mas como eu falei, não é a pior desgraça possível, né? Como se, caralho, a Toei mijou em Dragon Ball inteiro, sabe? Calma, calma também, não é o fim do mundo, eu não achei esse fim de mundo todo. Mas é isso, mano, eu vou ficando por aqui, tá? Comente aí embaixo a sua opinião sobre toda essa situação, se você concorda comigo, se você discorda. Como eu falei, eu entendo muito dos dois lados, então eu gostaria de discutir com vocês aí, sabe? Até mesmo com pessoas que só acompanharam pelo anime, que não tem essa visão do mangá, o que vocês acharam disso tudo. Comente aí, mano, comente aí, vamos trocar uma ideia, vamos resenhar. E é isso, mano, se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho, se inscreve, que vai me ajudar demais, ativa o sininho também. E é isso, mano, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, fui!